Bendición, hermanos. Buenas tardes. Antes de entrar no mensaje, queremos dar aqui alguns avisos. Miércoles teremos nosso culto de oração, de enseñança pela palavra de Deus. Miércoles também teremos aqui de las 8 a las 9, teremos oração de intercessão. E o tema desta oração de intercessão é por la igreja, é por nossos vecinos, por la isla de Las Palmas e também por toda a isla Candária e por Espanha. Já está o último de la vida. Essa é a missão da igreja, orar e interceder por aqueles que necessitam. Uma vez estava comentando com o irmão que muitos estão orando por a paz do mundo, pero é quase impossível, porque a paz só encontra em Jesucristo. Amém. Quando o mundo reconhecer que Cristo é Salvador, as coisas cambiam. Vimos governando, nossos governantes, tentando trazer a paz, mas não consigo, porque a paz verdadeira está em Cristo. E aqui nós outros estamos reunidos, juntos para cultuarmos a Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. Solamente Ele merece a honra, a glória e a louvor. Estamos hoje com uma campanha sobre as 7 cartas que o Senhor revelou a nosso irmão Juan. E essas cartas foram endereçadas a los hermanos de la igreja de Ásia. Foram 7 iglesias, a qual quero mencionar aqui. A primeira foi Éfeso, Esmirna, Pedro, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicea. Pero agora estamos na quinta igreja, que está no capítulo 3 de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. Lemos Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6, que diz assim: Escribe a ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ese dice esto: Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante e afirma las outras coisas que estão para morrer, porque não é hallado tus obras perfeitas delante de Deus. Aguarda depois de lo que has recebido e oído, e guarda-lo e arrepende-te, pois se não velas, vendré sobre ti como ladrão, e não sabrás a que horas vendré sobre ti. Pero tem umas poucas pessoas em Sardes que não han manchado sus vestiduras e andarão comigo em vestiduras blancas, porque são dignas. El que vencer será vestido de vestiduras blancas, e não borraré su nombre del libro de la vida,
Assim, ajuda-nos a entender e a compreender tu palavra. Ajuda-nos também a praticar, Senhor. Porque Deus amado, Deus santo, tu palavra diz que a fé sem obras é morta. Assim que nesse momento pedimos a Ti que tus manos puedan estar sobre nossas vidas, sobre nossos corações, Senhor, para que podamos cumprir com tu lei, com os teus mandamentos. Amém. Adiantamos esse assunto. Santiago capítulo 1, versículo 25 diz assim: mas a que mira atentamente a la perfecta lei, la de la liberdade, e persevera nele, não sendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bem-aventurado em lo que hace. Amém? Então, Senhor, temos de amar para nós outros, não somente servidor, mas também hacedores da obra, porque seremos bem-aventurados. Então, hermanos, já entrando nesse tema pela carta que foi enviada a Sardes, teremos aqui um tema. E o tema é remanente. Remanentes são aqueles que perseveram hasta o fim. Remanente é aquele que, aunque vengan as dificuldades, aunque vengan as tentações, ele permanece fiel ao Senhor. E aqui, sabemos que a igreja, nesses últimos tempos, está enfrentando grandes desafios. O inimigo, que é o inimigo número 1 de nosso Deus, ele sempre ou sigue tentando destruir a igreja. Já veio aqui não somente uma vez, mas eu creio que o mundo sabe que hoje está sucedendo nos países islâmicos, na parte da Ásia, onde há uma persecução em massa sobre os cristianos. Mas sabemos que o inimigo está invertindo para tentar destruir a igreja e tentar intimidar a muitos. Pero é importante que nós não somos solamente oidores, sino que nós somos sacerdotes, porque constantemente o Senhor tem nos dado graça para que nós podamos seguir adelante. E vimos aqui uma igreja que na época era muito forte. A igreja de Sardes estava ubicada em uma capital, a capital do reino de Lídia, pero ella tinha um passado cheio de glórias. Hasta que os romanos conquistaram 17 anos antes de Cristo e a cidade foi destruída com terremotos. Isso foi debilitando sua economia, sua força, sua glória. Pero logo foi construída pelo imperador Tibério, pero nunca mais essa cidade se recuperou. Nunca mais. No momento que esta carta foi escrita a los hermanos de Sardes, esta cidade estava em decadência. Esta cidade estava passando momentos difíceis, não somente nesse sentido material, mas também nesse sentido espiritual. Por quê? Porque essa igreja, ela todavía empezou bem, com força, orando, ayunando, consagrando, obedecendo as certas
debilitar a iglesia. Pero sabemos que, como dice en Mateus capítulo 18, capítulo 16, versículo 18, que el Señor hizo una promesa que las puertas de Hades no prevalecerían contra su iglesia. Y Sardes, la iglesia de Sardes, aunque estaba débil, pero todavía esta iglesia tenía un remanente, personas que quizás no eran reconocidos, quizás no eran líderes, pero eran personas que estaban muchas de las veces sentadas en una silla y que muchas de las veces esas personas estaban orando e intercediendo para que el Señor viniera fortalecer esta iglesia. Pero vimos que al principio de esos versículos, vimos aquí que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Vimos aquí el control total de Dios sobre esta iglesia. Así como Dios tiene control total de esta iglesia, a cual nosotros pertenecemos. Y sabemos que las luchas vienen, las dificultades, pero Dios nos ha fortalecido con su amor, con su poder y con su gracia. Entonces vimos que, ¿cuál era la descripción de esta iglesia? Esa iglesia era moribunda. Moribunda significa una iglesia que se está muriendo. Era considerada como zumbis o cadáveres. En el diccionario define cadáver como un cuerpo muerto que ya no es útil ni puede llevar a cabo a nada. Y esa iglesia estaba muerta y ya no era capaz de producir nada en sí. Pero vimos en Tiago capítulo 2, versículo 26, ele diz assim: porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pero la razón por el fato de esta iglesia está pasando por este momento difícil, eso no quiere decir que el Señor había abandonado. Vimos que esta iglesia, ella tenía a Dios. Dios estaba con los ojos fijos a esta iglesia. Dios amaba esta iglesia. Y cuando nosotros leemos aquí esos versículos que acabamos de leer, parece ser palabras fuertes para la iglesia. Pero sabemos que cuando Dios habla de esta forma es porque Dios amaba esta iglesia. Así como nuestros padres muchas das veces tuvimos llamar a atención. ¿Y por qué nuestros padres llamaban a atención? Porque nos amaban, porque nos aman. Asimismo era Dios para con esta iglesia. Dios tenía cuidado, amaba esta iglesia. Pero ahora pregunto, ¿cuál es el remedio para alguien que está muerto? É casi impossível. Há remédio para todo, pero para a muerte é impossível. Eu quero aqui ler em Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 5, que diz assim: La mão do Senhor vino sobre mim, e me sacou el Espírito do Senhor, e pus em meio do vale que estava lleno de huesos. Isso quer dizer que Ezequiel estava presenciando um vale de huesos secos, ou seja, de pessoas muertas. Versículo 12: ele me hizo passar em derredor de eles, e aqui era
profeta, um homem qual Deus escolheu para profetizar acerca das coisas de Deus, pero ele não tinha nenhum poder, aunque ele estava presenciando, porque diz na Bíblia que ele foi levado em espírito, e seus olhos espirituais estavam presenciando aquele vale de huesos secos. Pero Ezequiel estava em uma dimensão espiritual. E quando uma pessoa está em uma dimensão espiritual, ela passa a ter visão mais do que os demais que estão na terra. Ele foi levado ao Espírito para contemplar algo que Deus queria suceder no futuro, que inclusive já começou a suceder. Pero isso é uma outra história. Então, no versículo 4 diz: então se me digo, profetiza sobre estas coisas, e diz, huesos secos, oí a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes huesos: e aqui há de entrar em vosotros espíritos e viveres. Versículo 11 do mesmo capítulo diz assim, vamos versículo 9 diz assim: me digo luego, hijo de hombre, todos esses huesos são a casa de Israel. E aqui eles dizem: nossos huesos se secaram e pareceu nossa esperança, e somos de todo destruídos. Portanto, versículo 12: portanto, profetiza e diz: assim ha dicho Jehová el Senhor, e aqui eu abro os vuestros sepulcros, pueblo mío, e os farei subir de vuestras sepulturas, e os traerei a la tierra de Israel. A igreja de Sardes estava vivendo esta mesma situação que estava vivendo Israel, aunque esta promessa que Deus, ou esta revelação que Deus passou para Ezequiel, era uma revelação futura, porque Israel na época estava espaciado. Pero Deus começou a cumprir suas promessas em 1948, quando Israel passou a ser outra vez nação. Deus restituiu, Deus devolveu a terra que pertencia a Israel. E isso é um grande milagre. Porque esses irmãos, creio que alguns sabem, que na história, na luta que Israel teve para conseguir a independência, foi muito grande. Pero foi Deus que atuou de uma forma sobrenatural, porque Israel não tinha estrutura para se quedar um país independente. Então, se foi coisa sobrenatural que existiu, que sucedeu na época passada, que se formos contar, não acabaríamos hoje. Pero o importante é que Deus hizo uma promessa com Israel, e aqui estava uma igreja que não somente tinha alguns irmãos judeus, como também alguns que eram considerados gentiles, porque não eram da descendência de Israel. Pero esses irmãos já eram considerados lá em Israel espirituais, porque esta promessa se cumpriu em Juan capítulo 1, a partir do versículo 11, quando a Bíblia diz que ele veio para os suyos, ou seja, para os judeus, mas eles não receberam. Pero todos aqueles que receberam e que creram no nome de Jesus foram hechos hijos de Deus. E Paulo, em uma de suas cartas, ele sempre diz que nós somos lá em Israel espiritual. Nós outros não somos adventistas, não como disse, não, alguns versículos, pero nós outros somos agora hijos de Deus, porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. E quando aceitamos a Cristo, automaticamente passamos agora a ser hijos de Deus. Romanos capítulo 8, que canta esse versículo.
en aquel momento en todos los siglos. Pero Jesús, como un ser humano, tenía sus límites. Y ahora vemos aquí esta iglesia a cual el Señor fundó, a cual el propio Señor Jesucristo pagó un alto precio, que costó su propia vida, por amor a estas personas, como por amor a nosotros también. Jesús nos ama. Jesús nos ama. Às vezes nosotros nos sentimos débiles en la presencia de Dios, pero Jesús nos ama y Él está aquí para nos dar oportunidad para que podamos cada día más cambiar nuestra vida y nuestras actitudes negativas. Entonces vimos que la revelación que Jesús de sí mismo a la iglesia de Sardes es precisamente lo que ellos necesitaban. Porque esa iglesia, ella todavía estaba muerta, pero ahora estaba la respuesta de Dios. Había un grande ejército de huesos secos que estaba en el valle, que estaban muertos, pero ahora estaba Jesús mirando para esta iglesia. É interessante que esta iglesia estaba sob el comando de los 7 Espíritus de Dios. ¿Y cuáles son los 7 Espíritus de Dios? Está aquí en Isaías capítulo 11, versículo 2. Já ouvi muitos dizer que o mundo não tem solução. Sim, que há solução. Cristo é a solução para a humanidade. Quem era nós outros? Não éramos nada. Quizá nós não somos nada, pero agora somos hijos de Deus. Agora nós temos nosso nome escrito no livro da vida. É a Bíblia que diz, não eu, é a Bíblia que diz. Aunque para a sociedade não somos nada, pero para Deus nós somos todo. Porque Deus agora vive dentro deste corpo, dentro de nosso corpo. A Bíblia diz que Deus não vive em tempo hechos por manos humanas. Agora nós somos morada do Espírito Santo. Pero para podermos alcançar, sermos morada do Espírito Santo, temos que reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluia. E quais são os 7 Espíritos de Deus? Está em Isaías 11:2 que diz: e repousará sobre ele que Isaías já está falando acerca de Jesucristo. O Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses 7 Espíritos estavam añadidos no próprio Cristo, porque Ele também é Deus. Ele é esse mesmo Deus. Há pessoas que às vezes se confundem na questão da Trinidade. Há um só Deus, em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada deles tiveram ou têm uma missão. Pero eles são o mesmo Deus. E um dia que nós outros, por sua graça, alcançamos o céu, vamos encontrar a Trinidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, aqui está os 7 Espíritos de Deus
Esta iglesia tenía un dueño, y este dueño era el Señor Jesucristo. Y Él estaba hablando de esta forma porque tenía esta iglesia como un hijo suyo. Y esa iglesia, independiente de su situación espiritual, pero todavía Dios estaba zelando y los 7 espíritus seguían actuando en el medio de esta iglesia. Versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Interesante ese versículo, hermano, porque la Biblia dice que nosotros sabemos el día y la hora que Cristo viene, ¿verdad? Pero si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, si tenemos comunión con Dios, y cada día que se acerca la vida de Cristo, nosotros que tenemos esta comunión, nos acercamos cada día más a Él. Pero si nosotros no estamos bien con Dios, por supuesto, nosotros vamos a dejar de Él. Entonces aquí el Señor estaba hablando para saber que Él podría venir como un ladrón, una hora que nada se espera. Eso quiere decir, significa que Dios quería que esta iglesia se preparase. Así como Dios quiere que nosotros seguimos preparados porque Cristo pronto vendrá. No tengo duda de eso. Y hoy que está sucediendo en el mundo, el Señor Jesucristo ya había hablado para los discípulos que vendrían tiempos difíciles. Ele dijo para los discípulos alegrados. Y nosotros como iglesia debemos estar alegres, no porque está sucediendo, porque muchas vidas están siendo destruidas, muertas. Los cristianos, los que no son cristianos, vemos ahí personas inocentes que están perdiendo sus vidas, simplesmente por personas que se juzgan ser religiosos. Ojalá que fuera, pero no son. Entonces vimos, pero todo eso que está sucediendo, nuestro cuerpo, nuestra materia, nuestro espíritu, aquellos que están ligados con Dios saben muy bien que esos son señales que Cristo está cerca. Y debemos cada día nos alegrar porque va a llegar un tiempo que el mundo en sí no va a poder sobrevivir. Personas están quitando sus propias vidas porque no están aguantando la presión. Pero la iglesia también está pasando este momento difícil. Pero todavía Cristo está con nosotros, todavía el Espíritu de Dios está sobre su iglesia. Amén. No versículo 4 dice: pero hay unas pocas personas en Sardes que no mancharon sus vestiduras y andarán como migas y vestiduras blancas, porque son dignos. Jesús está hablando de los remanentes. Aquellos que tienen sus vestiduras blancas. Y de ser, hermanos, solo va a entrar aquellos que son lavados con la sangre del Cordero. Porque en el cielo no entra pecado, en el cielo no entra carne y sangre, no entra. Espíritu. A veces la persona dice: mira, si no va a entrar carne y sangre, ¿qué estamos haciendo aquí? Si somos carne, ¿qué estamos haciendo? Este cuerpo aquí, dice la Biblia que va a ser transformado en un cuerpo
incorruptível e um corpo perfeito. Aunque tenemos um pouquinho de gordurita aqui, pero isso aqui vai ser perfeito. O Espírito Santo vai atuar de uma forma tremenda. Penso eu que eu vou dar um pouco de trabalho para o Espírito Santo moldar meu corpo. Porque a vezes eu peço mirar no espelho e peço ver assim. Deus meu. Então, é assim. Pero para isso temos que crer em Hijo de Deus e aceitá-lo com todo o nosso coração. Aleluia. Só entra lavado na sangre de Jesus. Allá. Porque Cristo é o dueño do mundo. Cristo é o dueño do céu. Solamente Ele está escrito em Timoteo, que diz que há só mediador entre Deus e os homens, Jesucristo, homem. Solamente Ele. Ele disse também em Juan capítulo 14, versículo 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada me ampara senão por mim. Jesus dijo assim. Aleluia. Então, a Ele devemos adorar. A Ele devemos colocar nossa fé. Não necessitamos mais de nada. Se temos Deus em nosso coração e em nossa vida, não necessitamos mais de nada. Porque Cristo é todo para nós. Jesus aberta esta igreja. A igreja sabe para que ela seja o quê? Vigilante, para que esteja aberta. E que também o Senhor advertiu esta igreja para que ela pudesse perseverar e preparar-se para a vida de Cristo. Fijaos que esta carta já se quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Ou seja, de 1920 porque foi mais ou menos escrita em maio 95 depois de Cristo. No ano 95. Segundo a informação. Pero todavía o Senhor já hablaba acerca de sua venida. E agora tem quase 2000 anos esta promessa. E agora teremos que estar preparados, porque Cristo vem. Amém. Vimos aqui que o Senhor tem promessas para aqueles que foram fiéis. Um manto de justiça, ou seja, registro de reconhecimento celestial. Porque Deus hizo uma promessa aos vencedores. O Senhor lhes promete três coisas concretas. A primeira, que está aqui, versículo 5 diz que vencer será vestido de vestiduras brancas. Então, a primeira é: não borrareis o nome dele de la vida. A segunda, está no mesmo versículo: e confessarei o nome delante de mi Padre. Confessar. Primeiro, ele disse que ele ia limpiar as vestiduras dessas pessoas. Na segunda, o Senhor promete que não porará seu nome no livro da vida. Terceiro, ele confessaria delante do Padre, porque Cristo é nosso intercessor. Ele é nosso intercessor. E agora estamos aqui, e graças a Deus, servindo a um Deus vivo, a um Deus que tem todo sob seu controle, porque a igreja do Senhor está sob o controle de Deus. Deus tem o controle de nossas vidas. O mundo está sem controle porque se olvidaram de Deus.
está em Cristo. E sua palavra está em nós outros. Aonde sentimos dificuldade para prosseguir pelo Cristo, está aqui para nos ajudar. E o versículo 6, ele diz que tem ouído, oiga o que o Espírito diz na igreja. Então aqui está claro. Se queremos verdadeiramente ser vencedor, você quer ter ouído? Hoje estamos andando na igreja de Porcaria, vamos ali limpiar a igreja toda, chegar um pouquinho mais temprano, e estamos falando acerca de Samuel. Samuel teria mais ou menos 12 anos quando teve uma primeira experiência com Deus. E Deus me chamou 4 vezes. Eu tive que chamar 4 vezes. A primeira, a segunda, a terceira. Ele pensava que era seu maestro, que era o sacerdote Eli. Pero diz a Bíblia que ele não tinha experiência, não conhecia a Deus. Ele simplesmente conhecia a Deus de ouvir, porque era ensinado sobre acerca da lei de Deus, mas todavia ele não tinha experiência com Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ser somente azedores. E ser azedores é porque significa que nós outros, quando passamos a ser azedores, é porque nós outros conhecemos a Deus. Não somente de ouvir, sino também de ver. Ver em sentido espiritual, de sentir Deus em nossa vida. E essa é a dificuldade, para que podamos cada dia mais conhecer. Teremos que estar cada dia mais enamorados de Deus. Teremos que estar junto a Ele cada dia mais. Está dizendo, não somente para o irmão, como para alguns, que no cristianismo nós outros temos que levar as coisas sérias. E o cristianismo temos que levar como estilo de vida, porque se nós outros levarmos o cristianismo como estilo de vida, nós outros não vamos permanecer. É impossível. É impossível. Temos que entender Cristo diariamente em nossa vida. Não estou falando aqui de um fanatismo, não. Eu estou falando aqui de uma pessoa que ama a outra. Porque, por exemplo, se eu amo minha mulher, meu desejo é sempre estar cerca dela. Se eu estou trabalhando, estou ali pelo qualquer forma, eu vejo de Deus. E pronto, desejo ver outra vez. Assim mesmo somos nós com Cristo. Aleluia. Sei que os irmãos não adoram a Deus somente aqui. Pero em nossa casa também podemos adorar ao Senhor. Pero temos que ter essa comunhão com Deus todos os dias, todos os momentos. Se temos um pouquinho de espaço, vamos aproveitar esta oportunidade e adorar ao Senhor. Vamos colocar isso. Vamos já fazer uma oração aqui. Para que você não tenha uma ideia que é inimigo de nossa sala. Me recordo de um amigo que chegava assim comigo e falou: irmão,